boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Sérgio Slan, diretor do Instituto Racine, e em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, lhes dou as boas-vindas à atividade de hoje. Apresento-lhes agora os membros titulares que irão conduzir os trabalhos. Acadêmico Michel Kifuri Filho, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Acadêmico Lauro Domingos Moreto, presidente emérito. Acadêmico Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente emérito e atual vice-presidente. Acadêmico Pedro Gonçalves de Oliveira, membro titular. E a acadêmica Nilce Cardoso Barbosa, membro titular, que conduzirá a atividade. E na tela, o diretor do Museu da Farmácia, o ilustríssimo convidado de hoje, Dr. João Neto. Muito obrigado e iniciemos os trabalhos. Boa noite, nosso ilustríssimo convidado, Dr. João Neto. Boa noite, senhor presidente, acadêmico Michel Kifuri. Boa noite, acadêmico Lauro Domingos, Acácio Souza Lima e Pedro Oliveira, que conduzirão comigo a atividade no dia de hoje. Boa tarde à nossa audiência presencial e que nos assiste à distância e que, neste momento, fazem aí quase 50 pessoas. Tivemos mais de 200 inscrições, queremos que todos realmente entrem para essa nossa conversa. Sejam todos e todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma atividade do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E é uma atividade realizada pelo eixo temático História das Ciências Farmacêuticas. Um diálogo intitulado 5.000 anos de História Universal da Farmácia e da Saúde, tesouro preservado pela Associação Nacional das Farmácias em Portugal. Temos a honra de receber para essa enriquecedora conversa o Dr. João Neto, diretor do museu desde 1984. Ele é museólogo e historiador. Desde 2009, é membro do Conselho de Cultura de Portugal e presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Vice-presidente da Associação de Museus e Centros de Ciência em Portugal desde 2010, representante em Portugal do European Museum Forum desde 2007, presidente da Assembleia Geral da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa, e, por fim, é preciso destacar que é um grande esportivista, monárquico, defensor da democracia, da cultura e do patrimônio. Peço desculpas, João Neto, de não ter incluído esses detalhes do seu currículo na nossa divulgação que fizemos pela internet. E não fiz apenas por nenhum problema, mas para não fugir à regra de formalidade da nossa academia. Mas achei por bem deixar para o dia de hoje para enriquecer mais essa apresentação. O Museu da Farmácia tem sede em Lisboa e foi inaugurado em 1996. É uma iniciativa da Associação Nacional das Farmácias que, em 2010, cria também um outro fabuloso espaço na cidade de Lisboa. Dr. João Neto, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, agradeço-lhe muitíssimo ter aceitado o nosso convite para esse diálogo, que pretende contar um pouco da história do museu, sua gênese, suas peças, suas histórias, e incentivar os brasileiros a conhecerem esse singular espaço de ciência e de cultura, tanto em Lisboa como no Porto. Agradeço também sua imensa generosidade de estar fazendo conosco essa transmissão com 5 horas de diferença de fuso, então aí bem tarde da noite, já em Lisboa. Muito obrigada. Então, inicio eu, João Neto, a primeira pergunta.
claro que a gente vai começar pelo processo de criação do museu. Eu queria saber, então, quando e por que a Associação Nacional das Farmácias começou a pensar em constituir um museu e como esse projeto entra na sua vida. E se, como historiador, o senhor já realizava algum tipo de pesquisa neste campo da saúde. Está com você a falar. Muito boa noite a todos. Quero agradecer muito este nobre convite. Para mim é uma honra estar este fim de tarde convosco e, sobretudo, poder falar de algo que nos une muito a todos que estão aqui a assistir, que é a farmácia e a história da farmácia. Eu gostaria de salientar o seguinte: este é um projeto, apesar de estar em Portugal, o museu que nós temos, o museu que nós continuamos a formar, é um museu universal de todos. Quem conhece o museu percebe que este museu é para atingir o coração de todos os farmacêuticos espalhados pelo mundo. É um museu que tenta promover as ciências farmacêuticas, mas, sobretudo, o papel do farmacêutico através de milhares de anos. Cara amiga, respondendo à sua pergunta, este projeto começa em 81 com o meu sogro, de nome Dr. Salgueiro Basso, um ilustre farmacêutico, com o seu colega também, que muito ajudou em todo este processo, que agora custa-me aqui enrolar aqui as palavras, porque é um saudoso farmacêutico, que desde sempre, que na farmácia da ajuda, Dr. Guerreiro Gomes ajudou, que eles começaram em 81, indo por todas as farmácias do país, dando à luz o projeto e com uma pergunta: caros colegas, podem nos ajudar a preservar o património farmacêutico? E a resposta foi muito simples. Primeiro porque o meu sogro, o Dr. Salgueiro Basso, doou logo a primeira parte da coleção. Ele nunca iria pedir aos colegas algo que ele não fizesse. Portanto, ele doou a sua coleção e com ela nós começámos a primeira fase. Depois foi um caminhar de 81 a 96, no qual conseguimos recolher 9.000 peças do património farmacêutico. Os meus amigos podem pensar que era um pouco tarde, e era, apesar da historiografia da farmácia estar sempre presente no nosso coração. Desde o início do século XX que houve sempre alguém a estudar a história da farmácia. Mas só com o nosso projeto é que nós começámos a ter uma estratégia exatamente para salvaguardar o património farmacêutico. Para terminar, para ser claro, este projeto só foi possível devido a uma enorme paixão pela história, mas, sobretudo, estratégia e apoio financeiro por parte da Associação Nacional das Farmácias e, sobretudo, o seu presidente, o Dr. João Cordeiro. Claro que na direção, rapidamente, todos apoiaram. Não posso esquecer do Dr. João Silveira, da Dra. Manuela Teixeira e, sobretudo, da Dra. Maria da Luz. E este foi um projeto que começou por uma pessoa, mas rapidamente se transformou em algo comum a todos os farmacêuticos em Portugal. Michel. Boa noite, doutor João Neto. Nós gostaríamos de saber como os 5.000 anos da história universal da farmácia e da saúde estão inseridos no projeto desse museu. Muito obrigado. É muito fácil, porque, como eu disse, quando nós começámos a ter uma estratégia para a preservação do património, nós só conseguimos recolher património farmacêutico português desde o tempo dos descobrimentos, mas sobretudo do século XIX até aos nossos dias. Para nós transformarmos o projeto para um museu de história universal e que contasse a história da farmácia, dos medicamentos e, sobretudo, dos seus profissionais,
nós tivemos que adquirir e incorporar peças de toda a história. Por isso é que nós somos o único museu de história universal em Portugal. Nenhum outro museu em Portugal conta com peças de todas as culturas, de todas as civilizações e todas elas originais. Isto é muito importante dizer, porque quando nós queremos contar a história dos farmacêuticos, nós não queremos contar a história com cópias das peças, dos objetos. Nós contamos toda a história com peças originais. Deste modo, o projeto levou-me a viajar pelo mundo, a estudar a farmácia, mas também a ciência e a história da saúde, e de uma forma gradual, consistente e tentando sempre ter peças de excelente qualidade, foi possível trazer para o museu peças de todo o mundo. Só para vos dar uma ideia, uma das receitas médicas mais antigas do mundo está aqui no museu, é da Mesopotâmia. E com aquela peça nós mostramos que nesta relação a três tão importante entre paciente, farmacêutico e médico, sempre houve um objeto que garantisse a segurança desta ação, que é fazer o medicamento e administrar o medicamento. E sempre, neste processo, há sempre uma pessoa especial, que é o farmacêutico, desde há milhares de anos. Muito obrigado. Pedro, é sua vez. Doutor Neto, é uma honra e prazer conhecê-lo. Tenho certeza que o museu cumpre a missão de atingir os nossos corações. Na resposta à pergunta da Nilce, ficou muito claro que o acervo do museu foi construído com muita colaboração, imagino com um grande número de doações, muitas aquisições também. Qual destas mais lhe surpreendeu, ou seja, tem uma história particular a ser contada? Das doações, das aquisições, a peça que mais merece aí uma história a ser compartilhada com a gente. A peça é a minha pessoa. Muito bem, mas para além dessa, João. Mas eu tenho que vos contar o seguinte. Claro que eu não sou farmacêutico. Eu apareço nesta história porque o meu sogro, Dr. Salgueiro Vaz, era um apaixonado pela sua profissão, pelo património farmacêutico. E eu, enquanto estudante de História, ele lá convenceu, não só porque eu queria casar com a filha, e que este era o contrato, era casar com a filha, que é colega, que é a doutora Paula Vaz, uma excelente cientista, uma excelente historiadora, que neste momento está a fazer o doutoramento sobre a descoberta da SIDA em Portugal e o papel que uma farmacêutica importante, a professora Odete Ferreira, teve nesta descoberta, e convenceu-me, também sendo eu sportinguista, a entrar nesta história. Portanto, a melhor peça, meu amigo, tem mais história romântica e oficial, é a minha dentro deste museu e da história da farmácia, porque eu sou um medievalista. O meu coração bate pela história medieval. Agora, é muito difícil dizer qual é a peça com uma história mais interessante, porque, graças a Deus, todas elas têm uma história muito, muito importante. Deus Nosso Senhor deu-me o privilégio de eu poder tocar na história, porque eu, com 9 anos, decidi ser historiador. Eu não conseguiria fazer outra coisa senão tocar na história. Mas talvez haja uma, entre muitas, que eu muito me orgulho, porque nós temos, que é uma farmácia de Macau. Quando Macau estava a ser devolvida novamente às autoridades chinesas, foi possível, com muita diplomacia, com o acordo das autoridades portuguesas e das autoridades chinesas, trazer para Portugal algo que os ingleses queriam muito e que não conseguiram, e nós conseguimos, foi trazer algo que, das relações históricas entre dois países, entre Portugal e China, com base em algo muito importante, a farmácia. E foi possível trazer uma farmácia integral de Macau aqui para o nosso museu.
Foi um trabalho duro, convencer várias instituições, convencer o proprietário, mas foi muito importante trazer esta peça porque mantém aqui um lado importante da história de dois países que ao longo de mais de 600 anos tiveram relações. Para os meus amigos não ficarem sentidos, claro que eu tenho uma peça ligada à nossa história comum, que é por acaso um vaso de botica exatamente do Imperador Dom Pedro, da botica do Imperador Dom Pedro. Temos aqui no museu. Portanto, tento sempre fazer nas minhas investigações exatamente esse lado que é manter relações, manter a história sempre com uma linha comum que é a nossa apaixonada farmácia. Eu queria complementar, doutor. Como que é esse processo de investigação e de curadoria para gerir essa coleção tão grande, tão complexa? Quais os profissionais, enfim, como que é esse processo? Meu amigo, os meus filhos dizem que eu tenho 2 olhos, graças a Deus. Um é para caçar peças para o museu e outro para ver o mundo. Portanto, eu tenho um defeito ou uma qualidade porque eu todos os dias eu necessito de investigar. Eu todos os dias tenho que aprender algo novo que possa aplicar no museu e na história. Porque o museu não vive só de peças, vive das histórias que essas peças podem contar. E é muito importante que haja sempre algo de novo, apesar das peças estarem nas vitrines, mas que haja algo de novo que nós possamos contar em cada nova visita temática e em cada nova entrada de pessoas no nosso museu. Portanto, eu estou constantemente, e isto não estou a brincar, eu estou constantemente a investigar. Claro que gerir, acaba por ser 2 museus, não é fácil, e sobretudo não é fácil porque infelizmente muitos dos nossos visitantes pensam que nós só mostramos caixinhas e frascos. O nosso maior inimigo é a nossa designação. Mas quando as pessoas entram no nosso museu, que é o vosso museu também, meus amigos, percebem que nós estamos a contar a história do mundo, a história da saúde, com objetos que ligam à farmácia. E que aqueles objetos salvam vidas. Que é essa a missão do farmacêutico. O que faz todos os dias é criar algo que todos os dias salva pessoas. Minha vez. Boa tarde, doutor João Neto. Como é o processo de visitação do museu? Existe um programa, uma ordem de visitação para melhor aproveitamento e aprendizado, ou ainda para melhor assimilação do conteúdo? Eu peço desculpa que o som eu agora perdi um bocadinho. Eu não entendi toda a pergunta. Por favor, ter a amabilidade de repetir. Ela está fracionada, vou separar. Então, se existe uma ordem de visitação e se existe... eu acho que era uma só. Uma ordem de visitação para melhor aproveitamento e aprendizado, ou para melhor assimilação do conteúdo. A ordem se eu entendo, a ordem de visitação, eu não entendo bem o que é que querem, não estou a entender bem o que é a ordem de visitação. Existe um roteiro definido, João. Existe um roteiro definido em que a pessoa conseguiria compreender melhor tudo que se pretende mostrar com o museu? Sim. Nós temos um percurso e a opção... Muito obrigado. Peço desculpa não ter entendido, mas muito obrigado pela pergunta. Nós optamos por uma cronologia histórica. Por vezes, o que acontece nos museus de farmácia baseiam-se muito, por vezes, em materiais. Aliás, foi talvez a única conversa mais intensa que eu tive com o meu saudoso sogro, porque ele gostava mais de ter zonas do museu por objetos, por categorias de objetos.
eu achei que, enquanto historiador, nós não iríamos chegar lá, porque o que eu gostava era de contar a história. Então, o visitante entra no nosso museu e viaja pela história. Essa é a ordem. Ele é obrigado, entre aspas, a sentir a história da saúde e a sentir como é que cada civilização, cada cultura entendeu a doença, que políticas tomou para combater a doença e que papel é que os farmacêuticos tiveram no combate e no controle das doenças, sobretudo na criação de medicamentos. Claro que nós temos uma vantagem em relação aos médicos. Não quero ofender os médicos, mas a nossa história é muito mais rica e os objetos de farmácia ao longo do tempo são muito mais bonitos. E as pessoas vão viajando pelo nosso museu como podem viajar pelo tempo. É uma viagem de tempo. E elas vão entendendo exatamente como cada cultura agiu sobre a doença e, sobretudo, qual foi o papel em cada momento da história dos farmacêuticos. Obrigado. Boa noite, doutor João Neto. A minha pergunta é exatamente sobre essa viagem. Então, eu pergunto, no período do Império Romano, o museu tem algum exemplar? E a segunda pergunta é se é possível destacar algum objeto da Idade Média. O Império Romano, eu peço novamente desculpa, mas o som está cortado e eu não entendi. Talvez seja melhor a Michelle fazer a pergunta ou explicar que eu não consigo ouvir bem. Por favor. O senhor falou sobre viagem no tempo. No Império Romano, o que há no museu? Eu vou responder à boa maneira farmacêutica. Nós no museu temos tudo como qualquer boa farmácia. Nós temos, meu caro amigo, nós temos tudo mesmo. Portanto, desde caixas de medicamentos raríssimas, desde espátulas, temos uma excelente coleção de recipientes em vidro. Temos estatuária que mostram exatamente a nossa deusa Igeia, como o seu pai é Asclépio ou Asclápio. O meu amigo vai ficar surpreendido quando vier cá a Portugal e olhar para a nossa coleção. Sobretudo aqui em Lisboa, nós destacamos muito a parte da preparação de medicamentos e, sobretudo, toda aquela beleza que existe nos recipientes em vidro Império Romano. No Porto, na nossa coleção, no nosso museu no Porto, temos talvez das coleções mais completas na área da cirurgia. Portanto, os nossos visitantes ficam com uma boa ideia e, sobretudo, algo muito especial. Temos das primeiras colheres de medida em prata para a administração de medicamentos, para além de um excelente conta-gotas. Eu julgo que o meu amigo, quando vier cá ao museu, vai ficar bem surpreendido com a nossa coleção romana. E para além de termos tudo para tratar de gladiadores, nós conseguimos tratar até os imperadores. Portanto, estamos todos bem. Muito bom. Da Idade Média. Da Idade Média. Da Idade Média. Muito bem. Da Idade Média apostamos muito da parte árabe-islâmica. Uma das peças mais importantes da nossa coleção, porque na parte da Idade Média damos aqui um destaque ao grande momento do conhecimento a partir do século VIII árabe-islâmico. Talvez das peças mais importantes da nossa coleção é o Cânon da Avicena. A Avicena, e é um manuscrito original. Portanto, a Avicena talvez seja um dos grandes cientistas da história da humanidade. Se nós pensarmos bem, muito daquilo que ele descobriu, muito daquilo que ele fez, perdurou até às universidades europeias do século XVIII, e nós, com uma enorme honra, temos um Cânon da Avicena
que deixa sempre as pessoas maravilhadas, exatamente. Para além disso, temos uma excelente coleção árabe-islâmica medieval de vasos de botica, magníficos, mas magníficos, como também, claro, os nossos almofarizes. E os almofarizes árabe-islâmicos são perfeitamente lindíssimos e é muito interessante, porque com eles nós conseguimos trabalhar com os professores de matemática e dar aulas de geometria ligadas exatamente a uma peça de farmácia. Obrigado, doutor. Posso fazer uma pergunta? Perdona, os primeiros compêndios oficiais farmacêuticos descreviam muito a flora da então terra de Santa Cruz e suas propriedades medicinais. Um bom exemplo é a farmacopeia lusitanoense de 1716. Eu tive a oportunidade de ver logo antes da pandemia de 2020. Além desta obra, e além dos frascos de Dom Pedro, que o doutor fez menção há pouco, existe mais alguma peça relacionada ao Brasil, na coleção do museu? Vamos lá ver. Nós, infelizmente, em relação ao Brasil, e eu digo mesmo infelizmente, não, para além daquele magnífico recipiente da botica ainda de Dom Pedro, depois nós temos de umas peças que eu trouxe ligadas aos guaranis. Da farmácia ocidental não tenho muitas peças. Infelizmente não temos muitas peças. Relativamente aos grandes livros, nós não quisemos repetir essa coleção porque a Ordem dos Farmacêuticos em Portugal tem uma excelente coleção de livros desde o século XV até o século XIX das farmacopeias. Agora, as farmacopeias são excepcionais e nós não quisemos repetir. Porquê? Porque o que nós estávamos interessados era exatamente aquilo que faltava em Portugal. Não valia a pena repetir a roda. Portanto, o Brasil muitas vezes entra no nosso mundo do Museu da Farmácia, não tanto pela farmácia ocidental, mas por uma farmácia mais tradicional, mostrando exatamente, e é essa a missão do museu, que todas as culturas acabam por partilhar o seu conhecimento para o sucesso que é hoje a ciência farmacêutica. Mas deixo já aqui um repto aos farmacêuticos brasileiros. Estamos de braços abertos para receber peças que vocês, meus amigos, possam partilhar connosco e enriquecer mais um museu com esta ligação que existe, apesar da distância, que é a nossa língua portuguesa, mas, sobretudo, esta paixão que nós temos, que é a farmácia. Portanto, caríssimos amigos, se tiverem alguma peça que possam ceder, tem que ser original, e que possam enriquecer mais este laço entre os nossos dois países, são todos muito bem-vindos e te faremos uma grande festa aqui também no museu. Eu queria chamar a atenção. Eu estou sempre a caçar peças para o museu, portanto vejam lá o que é que me perguntam, meus amigos. Era isso que eu ia dizer. E ele herdou do Salgueiro Basso essa capacidade de convencer as pessoas a doarem peças. É isso. Muito bem, João. Eu tenho... quantas vezes for a Lisboa, quantas vezes vou visitar o museu? Eu nem sempre o incomodo, porque eu sei que às vezes você é tão gentil que largaria tudo e ficaria ali conosco. Mas inúmeras vezes levei várias pessoas e tem coisas muito interessantes que explorar um pouquinho isso. Então, nos conte aí, qual a peça mais antiga que o museu possui e qual a mais valiosa? Eu tenho que responder da mesma maneira. A mais antiga sou eu, porque eu estou cá estou em Portugal. Depois de ti. Eu estou aqui no museu desde 1143, quando a Sua Majestade Dom Afonso Henriques fez este reino. Eu sou monarca, que eu estou cá desde essa altura. Minhas amigas, então, meus amigos, é difícil.
é muito difícil dizer isso, mas eu vou escolher aqui algumas peças para vos dar aqui uma panorâmica. Há uma peça muito interessante que é um âmbar com mosquito. Tem milhões de anos. E porquê é que esta peça é tão importante? Para mostrar exatamente às pessoas que esta luta contra a doença é uma luta muito antiga. E que desde sempre houve sempre alguém que teve várias formas, que teve várias ações, mas que teve sempre algo na sua ação que era cuidar dos outros. Aquele mosquito mostra também que nós, seres humanos, somos seres muito frágeis perante a doença. E se nós tínhamos dúvidas, tivemos o Covid para nos relembrar dessa situação. Portanto, este âmbar com mosquitos é talvez uma das peças, é certamente a peça mais antiga, mas é aquela que realmente também nos transporta e mostra também a necessidade da especialidade do farmacêutico e da importância de nós conhecermos não só a doença, mas sobretudo tudo aquilo que existe para combater a doença. Nós não podemos esquecer que nós somos cientistas do medicamento. Quem conhece melhor o medicamento somos nós. E quem deve fazer exatamente essa promoção do medicamento são os farmacêuticos, porque nós sabemos qual a dose para curar. Outra peça, talvez aquela mais que as pessoas ficam mais interessadas, claro que é o sarcófago, porque ninguém está à espera de encontrar um sarcófago no Museu da Farmácia. Mas eu tenho o hábito de dizer, meus amigos, que qualquer um de nós quer atingir exatamente o paraíso. E ninguém gosta de ir para férias doente. Por isso é que nós, farmacêuticos, estávamos ligados à mumificação para atingirmos o paraíso com saúde, mesmo no Antigo Egito. Essa talvez tenha sido uma das peças mais valiosas, é claramente uma das peças mais valiosas da nossa coleção, mas eu não queria deixar de esclarecer uma, que essa para mim é talvez das mais importantes, que é uma cultura de penicilina feita e assinada pelo professor Fleming. Não podemos esquecer que a penicilina continua a ser uma das grandes revoluções na arte de curar. Ela representa exatamente a vitória da democracia na Segunda Guerra Mundial, porque todos aqueles jovens e jovens brasileiros, quando foram largados para defender a democracia contra o totalitarismo, eles tinham uma das maiores armas da ciência, que era a penicilina. E devemos a muitos desses jovens e a brasileiros jovens que lutaram pela liberdade e pela democracia na Segunda Guerra Mundial. E isso tem um nome que é exatamente aqui no Museu da Farmácia, que é a penicilina. João, eu tinha certeza que você falaria sobre ela. Realmente, são 23 no mundo, certo? Uma delas está no Museu da Farmácia. Na sua opinião, também tem muitas histórias interessantes sobre peças assim, exóticas, muito originais, um cinturão de castidade. Fale aí de algumas delas. Bem, então, mas eu, antes de falar do cinturão de castidade, eu peço desculpa, mas eu tenho para fazer promoção à monarquia. O Museu da Farmácia, e isto é algo que vocês que vivem numa república devem refletir profundamente. O Museu da Farmácia tem exatamente um preservativo do século XVIII. Raro, muito raro. Com um desenho. Este preservativo foi muito importante para nós no combate à sífilis. E porquê é que eu estou a falar dele e estou a fazer a ligação à monarquia? Porque na monarquia todos os preservativos eram king size. A malta perdeu muita coisa quando foi para a República. Portanto, eu gostaria muito que os meus amigos vissem o preservativo king size que nós temos aqui no museu, porque ele é muito importante para a história da saúde. Meus amigos, eu tenho que arranjar sempre aqui uma deixa para promover a monarquia. E este preservativo king size é o melhor. Eles já perceberam. Mas vou dizer, claro que há aqui uma das peças. É engraçado,
e obrigado pela pergunta, há duas vitrines onde as pessoas param mais. É no sarcófago, porque nós estamos à espera, e aliás, a visita temática que nós temos, que é Agatha Christie, no Museu da Farmácia, também anda ali à volta do sarcófago. E a outra é o cinto de castidade, no qual nós mostramos que, afinal, na Idade Média, não havia homens ciumentos, não havia cinto de castidade. Aliás, a única pessoa que eu conheço na Idade Média que usou um cinto de castidade foi aquele realizador norte-americano Woody Allen, naquele filme O ABC do Amor. Foi a única vez que eu vejo alguém colocar um cinto de castidade na Idade Média. Agora, este cinto é importante, porque no século XVII, século XVIII, numa Europa em guerra, era a única forma dos pais e do marido tentar preservar as senhoras, as suas damas, de não serem violadas em época de guerra. Esta era uma das grandes missões destes cintos e nada tem a ver com os homens ciumentos da Idade Média. E aí eu quero ousar fazer-lhe uma pergunta. Atenção, mas nós não vamos emprestar o cinto de castidade a ninguém. Hein? Se não, quem estiver a ouvir, não pense que isto é para empréstimo. Não, não. João, não sei se você conseguirá responder essa outra pergunta aí, ainda falando das peças do acervo do museu. Qual é a sua preferida? E por que ela é a sua preferida? É difícil essa pergunta? Oh, isso é muito. Isso é a mesma coisa que perguntar qual dos dois meus filhos e o cão é que eu gosto mais. Isso é difícil. Isso é difícil em me dizer, é muito difícil. É mesmo muito difícil, porque todas elas, eu tenho um enorme carinho por elas, porque todas elas têm grandes momentos da minha vida enquanto investigador. E isso é muito sinceramente, não estou a fazer novela desta pergunta, é muito difícil. Todas elas, acreditem, eu tenho um enorme carinho por todas elas, porque eu nunca incorporei nenhuma peça no museu por ser bonita, mas sim por aquilo que ela representa para a história da ciência e para a história da farmácia. Todas elas estão ligadas a nós. Todas. E isso para mim é muito importante, salientar esse aspecto. Acreditem, meus amigos, não estou a fazer novela, é mesmo assim que eu penso, é muito difícil eu dizer qual é a peça. Há umas que têm assim umas histórias muito engraçadas, como por exemplo as peças que nos foram doadas pela NASA. Porque quando eu comecei a chatear a NASA, tudo começou quando eu estava a passear com a minha filha numa noite de verão e a minha filha, hoje com 28 anos e naquela altura com 7 anos, fez-me olhar para as estrelas e eu disse assim: bolas, não tenho nada do espaço. E isto comigo não pode acontecer. No dia a seguir comecei a telefonar para a NASA, sempre a chateá-los praticamente todos os dias, até que eles perderam a paciência e disseram: João, não telefones mais, mas quando o presidente Bill Clinton for a Portugal, a seguir vai alguém oferecer-te a mala da NASA que tu queres. E nós temos cá. Muito bem, João. Realmente é bastante difícil escolher alguma. Michel. Doutor João, você falou agora há pouco da farmácia de Macau. Quando eu estive aí em 2004, eu fiquei muito impressionado com a farmácia. Foi o cenário que eu mais gostei, foi a farmácia de Macau. Eu gostaria que o senhor falasse das outras farmácias que o museu comporta, tanto em Lisboa quanto no Porto. Obrigado pela pergunta. Há outra farmácia internacional que foi muito importante na nossa vida, que é a farmácia otomana que está do século XIX, que está no Porto. É uma farmácia de um palácio que foi possível trazer para Portugal antes da Guerra Civil na Síria. E ela, ao contrário das outras farmácias, é uma farmácia não de rua, mas sim de um palácio, e assim é uma forma também de nós explicarmos qual era o papel do farmacêutico dentro de um palácio.
As outras farmácias que nós temos uma excepcional, que é a única farmácia do século XVIII que existe em Portugal, que faz-nos viajar exatamente para o tempo do Marquês de Pombal e de tudo aquilo que foi feito em Portugal no tempo do Iluminismo e do desenvolvimento da química na farmácia. Como o meu amigo viu, nós tentamos sempre mostrar com as nossas farmácias esses momentos que marcaram a história da farmácia, mostrando também como o papel do farmacêutico e como o farmacêutico dentro da farmácia se adaptou aos novos tempos. Nós não podemos esquecer, caríssimos amigos, que o farmacêutico é um cientista do medicamento. Ele não vende caixinhas, ele não dá informação, ele é a informação científica. Ele sabe o que está lá dentro de cada medicamento. E é isso que nós tentamos mostrar, passando pela farmácia do século XVIII, da segunda metade do século XIX, do início do século XX, ou de uma farmácia dos anos 20, também do Porto. Nós tentamos mostrar exatamente esses marcos do espaço de farmácia e mostrar às pessoas que a farmácia sempre se adaptou às necessidades da sociedade e sempre esteve perto das populações. Nós nunca podemos esquecer, e nós mostramos que aquele espaço de farmácia esteve sempre ao lado das pessoas, esteve sempre nas ruas. Diminuímos sempre o tempo de aquisição do medicamento com segurança. E é isso que nós tentamos mostrar nas nossas farmácias, como ainda hoje é importante, quando nós falamos em segurança do medicamento, nunca podemos esquecer que nós somos o lado mais perto da ciência junto das populações, com segurança, sempre com segurança, e que as pessoas podem sempre confiar em nós. Doutor João, o senhor falou em medicamentos, o acervo do museu contempla medicamentos, propagandas, filmes. Tudo, meu amigo. É só passar pelo meu olho. A partir de eu caçar pelo meu olho, já está dentro do museu. Eu sei que aquilo que eu vou dizer não é neste momento politicamente correto, mas quando o presidente Vladimir Putin foi à televisão dizer que a Rússia já tinha a vacina contra o Covid, eu imediatamente escrevi para a embaixada e escrevi para o presidente Vladimir Putin a dizer se ele tinha a primeira vacina, então o Museu da Farmácia tinha que ter essa primeira vacina. E nós temos essa vacina com uma autorização especial do presidente Vladimir Putin. Aliás, quero-vos dizer que o Museu da Farmácia aqui, pelo menos aqui em Portugal, é o museu com o maior número de peças ligadas ao Covid. Nós temos tudo, até todas as vacinas que foram administradas em Portugal, nós temos, e temos exatamente as primeiras vacinas que foram administradas aos portugueses. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é o seguinte: tudo o que marca a história da farmácia, mesmo que tenha sido há 5 minutos atrás e que passe pelos meus olhos, a partir desse momento, eu faço já uma ficha e tento caçar exatamente para aqui. Depois, futuramente, os nossos colegas podem dizer se foi ou se não foi importante essa peça estar cá. Mas o mais importante, ela está cá. Depois façam a reflexão seguinte. Mas o museu tem que ter sempre todas as peças que possam marcar a história da ciência e a história da saúde. Doutor João Neto, o que é que distingue o Museu da Farmácia e outros museus desse tema que se encontram na Europa? Muito obrigado por essa pergunta. Existem sensivelmente mais de 900 museus ligados à saúde por todo o mundo. O que distingue este vosso museu é que este museu presta uma profunda e sentida homenagem a todas as culturas. Todas as culturas estão aqui representadas. No sentido mais amplo do seu coração.
E sempre, sempre, meu amigo, com peças originais. É para mim impossível contar a história das vossas vidas. Porque eu estou a falar de vidas, com cópias. E isso distingue muito este museu de todos os outros museus. As 17.000 peças que existem na nossa coleção são todas originais. E é este lado mais puro que faz que nós sejamos diferentes, porque quando nós contamos a vossa vida enquanto farmacêuticos, eu tenho a certeza que eu não estou a contar a vossa história com cópias ou com réplicas. Não. Eu estou a contar exatamente com peças originais, como é o vosso pensamento, como é o vosso conhecimento. E isso, para mim, é muito importante ter aqui no museu essa questão. É realmente o único museu de história universal e o único museu de farmácia que abraça, mas abraça mesmo todas as culturas e todas as civilizações. Obrigado. O doutor João Neto, há pouco, o doutor fez menção a uma visita, né, um curso de farmácia, voltando aí às suas atividades, visitando o museu que hoje, inclusive. Quem que é o público do museu? Quem que é o público interessado no que ele representa? Especialmente considerando o caráter universal que ele propõe. Ora, aí está uma questão muito interessante, porque quando nós fizemos este museu e quando eu quis aplicar aqui a questão de ser um museu de história universal, eu quis também, e todos nós que interessados neste projeto, a minha colega a Paula Bassi e todos aqueles que trabalham aqui no museu ao longo e trabalharam ao longo destes anos todos, nós conseguimos caçar, se me permitem esta questão, todo o tipo de público. Porquê? Porque os médicos que podem vir cá, claro que podem, e vão gostar muito do museu, porque são objetos de saúde e ao longo da história eles estão também muito relacionados com alguns destes objetos. Os estudantes de Belas Artes vêm cá todos os anos, têm aqui aulas, porque nós conseguimos contar a história da arte com os nossos objetos. Os de Química, os de Antropologia, os de Biologia, os de Geografia. Isto para vos dizer que a qualidade das nossas peças e a beleza das nossas peças conseguem abranger todo o tipo de público. E isto faz algo muito importante para nós, porque não se esqueçam, meus amigos, o Museu da Farmácia, este vosso Museu da Farmácia, é uma grande campanha de marketing, porque nós, para além de mostrarmos os objetos, nós estamos a promover a profissão farmacêutica e o saber e o conhecimento farmacêutico. Por isso é que este museu atrai todo o tipo de públicos, todo o tipo de públicos, quer seja da área da ciência, quer seja da área das artes ou simplesmente das humanidades. Portanto, é uma missão muito importante e eu vou-vos dar, eu já vos disse e peço desculpa de salientar, mas vou dar aqui 2 exemplos. Uma das visitas muito importantes do museu, que é exatamente Agatha Christie no Museu da Farmácia, e muitas pessoas vieram aqui às nossas visitas. O que é que a raio da Agatha Christie tem a ver com o Museu da Farmácia? E aqui percebem que ela era farmacêutica. E percebem como a farmácia está em tantas novelas, em tantos romances daquela autora. Outra também muito importante, e agora os meus amigos podem se rir à vontade, 5.000 anos da história da sexualidade no Museu da Farmácia. Meus amigos, está sempre cheia. Porque entra nas nossas vidas. Entra nas nossas vidas. E todos querem conhecer um pouco mais desta história. Cosmética. A relação entre o século XIX e os romances de Sherlock Holmes. Ou seja, meus amigos, nós tentamos sempre possível que variedíssimas temáticas ligadas com a sociedade, com a geopolítica, com o património. Por exemplo, este ano fizemos também uma ligação entre os Lusíadas e a farmácia. E as pessoas ficaram surpreendidas como é que pode haver tantas relações entre os Lusíadas e as coleções do Museu da Farmácia. Isto tudo para vos dizer, desta forma nós tentamos atrair, com vários temas, atrair todo o tipo de público para este museu, dando assim a conhecer o melhor do melhor da nossa vida profissional. Uau!
Acho que a gente está muito bem conectado, porque você já respondeu a minha pergunta. Acho que talvez pelo fato de eu acompanhar muito o museu nas redes sociais, convido aí a nossa audiência a ir lá e seguir o museu. Eu acompanhei essas iniciativas todas, da Agatha Christie, do Dias, etc. E queria apenas, então, já que a pergunta já está respondida, apenas pontuar que, com toda certeza, é uma iniciativa muito importante, porque isso faz com que a pessoa visite o museu diversas vezes, certo? Não é que eu vi o museu uma vez só e já vi tudo. Não, é possível levar as pessoas com inúmeros argumentos, inúmeras vezes ao museu. Parabéns, João, sempre o seu cérebro aí muito brilhante. Parabéns. Quem é o próximo? A Caixa. Eu gostava só de salientar aqui um aspecto antes de passar à próxima pergunta. No próximo dia 25 de setembro, e porque o Dia Internacional do Farmacêutico é 26 e 27, que são os dias de São Cosme e da São Damião, que é o Dia do Farmacêutico em Portugal e o Dia Internacional, vamos fazer aqui em Lisboa uma visita pelas farmácias históricas de Lisboa, e sabem como? De calhambeque. E assim as pessoas, vamos fazer uma visita turística, vamos ver farmácias com mais de 100 anos que ainda existem em Lisboa, mostrando aqui aspectos importantes da saúde no século XIX e como é que as farmácias agiram perante esses desafios. E tudo de calhambeque. Estão a ver? Muito bem. Parabéns, João. Parabéns. Doutor João, o senhor falou sobre a Covid e a vacina russa. Mais alguma observação interessante sobre essa fase pandêmica que nós vivemos? Algum outro material, algum outro objeto? O som de vez em quando vai abaixo. Eu não entendi bem a pergunta, por favor. A questão é o som de vez em quando parte-se. Peço desculpa. O senhor falou sobre a vacina russa. Mais algum objeto, alguma observação, alguma coisa mais foi anexada ao museu dessa fase da pandemia? Nós temos todas as vacinas que foram administradas em Portugal. Mas eu julgo que, infelizmente, nós todos no mundo ficámos de coração nas mãos quando percebemos que não tínhamos ventiladores suficientes para socorrer a vida das pessoas. Houve várias empresas em Portugal que tentaram resolver o problema rapidamente. E nós temos um ventilador que eu pedi a uma empresa que estava mais ligada à investigação para carros, exatamente para doar ao museu o protótipo. Eu não quis, neste caso, o ventilador original ou efetivo, porque esse era para salvar vidas. Mas o protótipo do ventilador, quando nós tentámos fazer tudo por tudo para salvar a vida das pessoas, nós também temos. Mas, para responder ao meu amigo, para perceber que nós temos tudo. Se calhar os meus amigos não conheceram, mas em Paris, perante a falta de gel desinfetante para as mãos, houve uma farmácia em Paris que teve uma autorização especial para fazer gel. Portanto, eles ocuparam até o beco da rua para fazer gel. Pois nessa farmácia estava um farmacêutico português. Esse gel e esse frasco, que foi importante, que teve essa autorização especial, também está aqui no Museu da Farmácia. Meu querido amigo, raras são as coisas que me passam ao lado. Mas eu tenho o hábito de dizer, muito sinceramente, sei muito, procuro muito, mas não sei tudo. E este não saber tudo faz-me todos os dias, como eu vos disse, avançar, porque acreditem mesmo, eu todos os dias tenho que conhecer algo novo para pessoalmente, para ficar
realizado, mas, sobretudo, algo que eu também possa aplicar para enriquecer o conhecimento dos nossos visitantes e dos nossos amigos. Ronaldo, essa pandemia de Covid-19, dela, demandou muito dos profissionais de saúde, com certeza. A importância da compreensão de causa e efeito, do seu manejo, da compreensão das tendências que a envolvem, assim como outros episódios do passado. O historiador seria um profissional importante para compor essa multidisciplinaridade, talvez até para um próximo enfrentamento aí no futuro? Meu caríssimo amigo, foi sempre algo que eu disse, e quando um dos maiores jornais de Portugal e mesmo a televisão me fizeram uma entrevista, eu disse que, infelizmente, nós cometemos sempre o mesmo erro em todas as gerações quando aparecem as pandemias. Nunca olhamos para a história, nem parece que queremos aprender com a história. Aqui no museu nós mostramos que na segunda vaga da peste negra em Londres, cada farmácia coordenou-se e tinha uma sinalética de cores que dizia às pessoas quais, neste caso, as ruas que podiam ou não podiam circular. Eram nas farmácias que nós punhamos a cor vermelha, amarela, azul ou verde, dando exatamente aquilo que nós não acabámos por ter, que era o confinamento. Nunca esquecer que na antiga Grécia, perante várias epidemias, tapava-se as vias respiratórias. Não percebo porque é que levámos tanto tempo a dizer às pessoas, se não tinham máscaras, façam máscaras aí nas vossas casas. Levou-se muito tempo a decretar a obrigatoriedade da máscara. Portanto, isto para dizer que, infelizmente, cometemos alguns erros desde o início, e eu disse sempre o seguinte: nós estávamos de frente pela primeira vez da história da humanidade com a primeira pandemia Globetrotter. E nós já sabemos pela história, quanto mais as pessoas se movimentam, maior é a periodicidade da pandemia, pela sua propagação. Levámos muito tempo a cortar um pouco da mobilidade das pessoas. Mas isso é algo que a história nos disse. Por isso é que já no século XV, século XVI, existia passaportes da saúde. Por isso é que na Idade Média se fechava as portas das cidades. E nós tínhamos que aprender um pouco a história para tentar adaptar aos dias de hoje. Mas é assim, meu amigo. Quando nós olhamos para as políticas de saúde, quando ao longo da história surge esta pandemia, vemos sempre que os Estados cometem sempre o mesmo erro, que é não ouvir os historiadores e não entender a história. Eu queria agora perguntar um pouquinho sobre investimento e sustentabilidade. Sabemos lá que a Associação Nacional de Farmacêuticos aí de Portugal fez um grande investimento no museu, não é? Então, a primeira pergunta seria a seguinte: como a associação hoje vê o produto desse investimento? Ela avalia que foi um bom investimento, não foi um bom investimento? E a segunda pergunta: como hoje o museu se mantém? Quais são as fontes de receita e se o museu é autossustentável? Meu amigo, eu vou-lhe dar uma resposta em dois turnos. Um enquanto diretor do museu e outro enquanto presidente dos museus em Portugal. Não há museus sustentáveis por eles próprios. É muito difícil. Os monumentos, palácios, por todo o mundo, também em Portugal, muitos deles são autossustentáveis. Conseguem. Voltando aqui ao Museu da Farmácia.
eu queria vos dizer o seguinte: até o aparecimento do museu, quando se falava em história da farmácia, falava-se em história da medicina. Portanto, nós estávamos dentro da história da medicina. Com o aparecimento do Museu da Farmácia, gradualmente nós impusemos o nosso espaço e a nossa história e o nosso património. Hoje, todos já percebem que há uma história da medicina e há uma história da farmácia. E a nossa história não está dentro da história da medicina. Ela é paralela à história da medicina, mas nós não estamos integrados na história da medicina. Se houve algo muito importante que o museu fez, foi mostrar o papel do farmacêutico e a nossa história. E para as pessoas perceberem exatamente que um dos profissionais mais importantes da história da saúde pelo mundo é exatamente o farmacêutico. E isso talvez seja das maiores conquistas que o museu teve quando abriu as portas ao público. E, sobretudo, quando nós mostramos, e, sobretudo, mostrando até pelo sarcófago e por outra estátua que nós temos no museu, que o sacerdote era o preparador de ungüentos e o preparador de ungüentos era o sacerdote. Ou seja, um profissional do conhecimento e da execução do medicamento estava lá. Podia ter outro nome, mas era a nossa alma que estava lá. Portanto, se hoje é podemos olhar como um bom investimento, pelos inquéritos que nós fazemos às farmácias todos os anos, larga maioria reconhecem o papel importante do Museu da Farmácia como o melhor cartão de visita e o melhor promotor da atividade farmacêutica em Portugal. Portanto, esse talvez seja a maior das conquistas que o museu fez. O museu apenas recebe apoio por parte das farmácias portuguesas. Continua a ser a totalidade do nosso financiamento. E temos essa totalidade de financiamento porque as farmácias e os farmacêuticos reconhecem a importância do museu na promoção da farmácia e do farmacêutico. E isso é algo muito importante porque os farmacêuticos são eles que fazem muitas vezes essa promoção. São eles que trazem as escolas dos filhos. Ou seja, o museu não é nada sem eles e eles não são nada sem o próprio museu. Nós estamos aqui exatamente com a mesma estratégia, que é a farmácia. Portanto, este lado mais emocional e mais promocional da vida do farmacêutico, eu acho que é uma aposta muito bem ganha que nós temos vindo a conseguir e todos os dias. Por isso é que hoje, no primeiro dia da Faculdade de Farmácia, todos os estudantes de farmácia, e não são obrigados, mas no primeiro dia vêm todos ao Museu da Farmácia, porque eles têm orgulho da sua profissão e têm orgulho do seu museu. Obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado. João, agora nós estamos chegando aí ao final da nossa atividade. Então, fiquei com a última pergunta. Talvez não seja a última, veremos aí. Mas, pensando em tudo como as coisas aconteceram durante a pandemia de Covid-19, acho que é impossível a gente falar de museu, de tudo isso, sem pensar em como esse setor foi impactado em função da pandemia, né? Nós tivemos que ficar isolados e tudo mais. Então, a gente consegue perceber hoje o desenvolvimento por parte dos museus, né? Das tecnologias digitais. Né? Então, a gente achou no site do Museu da Farmácia peças em 3 dimensões, imagens em 360 graus das farmácias. E então, eu queria perguntar para você se o metaverso, tão falado hoje, né, será um endereço de uma nova unidade do Museu da Farmácia aí no futuro.
futuro, com experiências diferentes e muito singulares. Você pode falar um pouquinho do que foi a experiência do Museu da Farmácia durante a pandemia e se tornar mais virtual? E quais são as suas expectativas nessa questão aí do metaverso, do futuro? O que você pensa sobre isso? Caríssima amiga, eu vou novamente responder em dois modelos, enquanto presidente dos museus e enquanto diretor do Museu da Farmácia. Os museus em Portugal e muitos museus no mundo tiveram algo muito importante, que foi as portas fisicamente foram fechadas, mas nós abrimos a janela da comunicação através do digital. E isso foi muito importante para alguns dos museus em Portugal. Nós não estávamos preparados, meus amigos. Os museus anglo-saxónicos estavam, há muito vinham a fazer algum trabalho da comunicação digital e nós não estávamos preparados. Mas os museus portugueses não ficaram de braços fechados. Não, nós muitas vezes fomos para os museus, com os museus totalmente fechados e abrimos. Aliás, quando as sociedades começaram a abrir as portas, os museus foram dos primeiros a abrir as suas portas e acolher as pessoas porque estavam ansiosas de participar. Respondendo melhor à sua pergunta, claro que o Museu da Farmácia, como todos os outros museus, tivemos a oportunidade de fazer as tertúlias, que fazíamos as tertúlias apenas presenciais, passámos a fazer digitais, passámos a fazer visitas também digitais ao museu, criámos uma série de participações no qual nós explicávamos algumas das peças dos tesouros e lançávamos no nosso Facebook. Isto foi muito importante. E, sobretudo, não posso me esquecer das tertúlias, porque foi um momento em que nós juntávamos pessoas de várias áreas para falar sobre farmácia, sobre saúde, para outros aspectos. Isto fez exatamente aquilo que as pessoas precisavam, que era que alguém pusesse algo positivo à sua frente. E as janelas do digital foi exatamente algo positivo para não deixar as pessoas isoladas e sozinhas. Passou a ser uma ferramenta de todos os museus, também do Museu da Farmácia. Claro que o número de visitantes presenciais foi sempre a aumentar desde o primeiro dia das portas abertas. Porque não há nada que altere que é a relação direta, presencial das pessoas com os objetos. E, sobretudo, com as outras pessoas. Meus amigos, eu nunca mais esqueço das primeiras visitas após o Covid, abrirmos as portas. As pessoas estavam felizes por estarem juntas, por estarem no museu e, sobretudo, por estarem novamente dentro de um museu a ter conhecimento direto. Porque nada substitui a relação direta entre as pessoas e o objeto histórico. E isso, por muito digital que possa acontecer, meus amigos, nada vai substituir a presença física dentro dos museus. Obrigado, João, mas eu também acredito que haverá sempre pessoas que não terão condição de ir, atravessar o oceano, ir a Portugal. Então, eles estando no digital, a gente oferece oportunidade a todos. Muito mais pessoas conseguem ter acesso a esse patrimônio todo preservado por vocês. João, ainda não encerramos. Agora eu vou passar para o Pedro, que vai me passar. Temos, acho que, algumas perguntas e continuamos. Estou falando muitas parabenizações a respeito do museu, muitas parabenizações à sua pessoa, a competência e o amor que conduz esse projeto. Muitas parabenizações à Nilce por intermediar essa oportunidade para a gente aqui. E algumas perguntas. Então, a primeira delas é do Humberto Sardo, que também parabeniza e pergunta se a descrição das peças
é apresentado em vários idiomas. Sobretudo, é assim, fisicamente as legendas estão em português e inglês. Mas como o museu já neste momento tem a aplicação, várias aplicações, as pessoas podem ver o museu e sentir o museu também em outras línguas como o espanhol, o francês e em alguns casos também o alemão. Mas é sobretudo o inglês, o francês e o espanhol as línguas que nós utilizamos mais dentro do museu. Perfeito. Eu vou pedir licença aos colegas que colocaram as perguntas. Eles colocaram mais do que uma, então eu pedir licença de intercalar para que todos aí tenham a oportunidade de perguntar ao professor. Também peço desculpas caso eu erre a pronúncia do sobrenome. Tem Micheline Miners, fala que é para visitar o museu, que pretende fazer outras vezes, e que... Pedro, ninguém faz pergunta sobre a importância de ser uma monarquia? Acho que está mais para frente aqui, professor. Chega lá. Ele pulou essa pergunta. A Micheline, ela fala que ela disponibiliza o link de acesso ao museu nas suas aulas. Uma outra pergunta. Rosa Steckelberg. Obrigado. Isso que esteve no museu. Agradece pela oportunidade. Vamos lá, outra pergunta do Humberto Zardo. Se existe a possibilidade de estudantes visitarem o museu por um tempo maior, no sentido de desenvolver uma tese, trabalho acadêmico? Sim. Sim, eu já agora gostava até de, se me permitires, esclarecer, até por causa daquela questão das mais-valias para a farmácia e para a própria associação, a existência do museu. O museu passou a ser, por vezes, motivo de teses de mestrado e doutoramento, quer na história, mas sobretudo na área da museologia. Portanto, foi mais o lado académico, e eu também tenho, muitas vezes, sou júri de teses de mestrado e de doutoramento, que alguns meus colegas e amigos da academia me convidam. Porquê? Porque a farmácia passou a estar integrada exatamente em muitos desses trabalhos. Portanto, o museu e a história e os objetos também são parte e nós tentamos ajudar ao máximo. Há aqui uma coisa que eu aviso já, quando a rapaziada quer fazer um trabalho sobre o museu, eu digo logo, no mínimo é para ter 17 valores. Portanto, não venham, se não é para ter no mínimo 17 valores, não apareçam cá. Mais uma pergunta aqui, também do Humberto. Se existem peças da farmácia ayurvédica na inserção Portugal-Índia? Temos, sim senhora, temos 2 almofarizes, exatamente dessa área, muito interessantes, não estão aqui em Lisboa, estão no Museu do Porto. Eu gostava também de esclarecer que os 2 museus completam-se. Portanto, a história é cronológica, mas os 2 museus completam-se. Para quem quiser conhecer boa parte da coleção do Museu da Farmácia, tem que conhecer não só as nossas instalações em Lisboa, como também no Porto. E nós tentamos sempre equilibrar e dando sempre relevo a alguma civilização, ou em Lisboa ou no Porto, tentando assim também fazer que as pessoas possam circular exatamente pelos 2 museus. Mais uma graça para a professora aqui.
A gente pode fazer agora mais algumas perguntas, João. Posso fazer uma? São aí quase 30 anos de trabalho. Se contar os anteriores ao museu ser aberto, muito mais que isso. Mas 30 anos de trabalho. Alguma frustração? Algo que você não conseguiu comprar ou algum projeto que não conseguiu levar a cabo? Fale-nos de algumas delas. Essa é uma pergunta um bocadinho malandra. Frustrado, não. Não, porque eu não sou... Chateado, sim. Chateado, sim. Poucas foram as peças que eu não consegui deitar a mão. Mas há duas. Há duas. Uma era uma carta de Edward Jenner para o Parlamento inglês dizendo que descobriu a vacina da cólera, da varíola, e eu tive com essa peça na mão. Era uma peça excepcional, porque era uma carta que ele dizia: meus senhores do Parlamento, eu descobri que esta vacina contra a varíola, isto vai ser algo maravilhoso para a humanidade. E a resposta do Parlamento inglês foi: não se meta nos desígnios de Deus. Era uma peça muito importante para nós mostrarmos exatamente, muitas vezes, o choque que existe entre a ciência e a moral de uma determinada época. Essa peça passou e, claro que fiquei triste, mas comprei outras. Outras vieram para o museu também muito importantes. A outra peça que infelizmente não tenho era também um manuscrito do Isaac Newton, que era a receita universal ou o medicamento universal para todas as doenças. Era magnífico aquele manuscrito, sobretudo porque o Museu da Farmácia tem a verdadeira pedra filosofal aqui no museu, feita por farmacêuticos portugueses em Goa, no século XVIII. Portanto, era aquela peça que juntas dariam algo muito excepcional. Mas, como eu te digo, frustrado não fiquei, triste fiquei muito, mas outras peças importantes nós temos aqui no museu e umas comentar. Agora, acreditem em uma coisa: sou das pessoas mais felizes do mundo. Deus Nosso Senhor deu-me esta graça de poder trabalhar em algo que eu amo, em algo que eu todos os dias acordo e venho para aqui, para o museu, feliz, saio daqui feliz sempre com vontade de ganhar. Por isso é que eu sou monarca e do Sporting e sportinguista. É sempre com vontade de ganhar que eu estou aqui, porque este museu, que é vosso, tem que ser o melhor museu de farmácia do mundo. Temos mais, acho que alguma pergunta aí, Pedro. Além das Carlos Dotti, além das peças do Museu de Documentos e Livros Antigos, como, por exemplo, da Farmácia Romana e da Islâmica? Peço desculpa porque eu não percebi. A última parte eu não percebi. Se além das peças, o museu contém documentos e livros, como, por exemplo, da Farmácia Romana e Islâmica? Livros, não, como eu vos disse. Da parte islâmica, sim, temos o Cana da Avicena e também temos um outro compêndio do século XI, a persa. Agora, nós em termos da parte livresca, nós não quisemos repetir aquilo que já existe em Portugal, que é a excelente coleção que a Ordem dos Farmacêuticos tem. Portanto, nós não quisemos repetir, mas quer dos romanos, quer da parte islâmica, o que temos é muito bom. São esses dois livros da parte livresca e manuscritos da parte islâmica, e são esses que nós temos. Doutor, existe um plano, uma intenção, ou o museu já faz alguma exposição itinerante? Ou seja, podemos ter a esperança de um dia conhecermos um pouco das peças do museu aqui no Brasil, por exemplo? Claro que sim. O Museu da Farmácia
também tem uma política de empréstimos muito grande e muitas exposições, quer de arte, quer de ciência, nós investamos e algumas das nossas peças viajam pelo mundo em exposições temporárias, juntamente com outras grandes peças de outros grandes museus do mundo. Como eu vos disse, eu tentei sempre trazer para o museu peças de altíssima qualidade técnica, científica e artística, e por vezes, aliás, vai haver uma grande exposição sobre Egito aqui em Portugal e claramente que o Museu da Farmácia vai estar representado nessa exposição, como vai haver outra exposição sobre a arte grega e nós também estamos lá. Quando o Brasil quiser organizar exatamente uma exposição sobre história da farmácia, com certeza teremos todo o gosto em colaborar convosco. A nossa história é a vossa história. E quando eu digo que eu quero ter aqui o melhor museu em Portugal, não estou a dizer o melhor museu português, porque acreditem, este museu é vosso. Eu faço este museu para vocês todos que são farmacêuticos espalhados pelo mundo. Este é um museu de todas as culturas. E é isso que eu quero que aconteça. Está aqui em Portugal, mas ele está no vosso coração, está acessível pelo meio digital, está aberto para vocês, quer aqui, quer quando for necessário para promover a atividade e a profissão farmacêutica. E ali para o nosso colega, que já foi também militar, temos uma boa coleção de objetos militares ligados à farmácia. Até da Segunda Guerra Mundial nós temos. Meu amigo, meus queridos amigos, nós temos tudo como qualquer boa farmácia, acreditem. Bom, estamos então chegando ao final da nossa conversa. Ficaríamos aqui, adentraríamos a noite conversando, mas para você já é muito tarde. Bem, primeiro farei as minhas palavras finais. Me recordo agora, quando estive no Museu da Farmácia, há exatos 20 anos, e tive o privilégio de ter a visita guiada por você. Nós estávamos, não sei se você vai se lembrar, um grupo de alunos nossos daqui do Instituto Racine, e você muito gentilmente nos acompanhou nessa visita. Então, o meu primeiro conhecimento. Você nos ouve e você está sem vídeo. Bom. Já estou cá, já está tudo bem. Então, eu dizia da minha primeira visita ao museu. E me recordo quando saí ali no jardim da NF, né? Podendo ver aquela imagem maravilhosa do Tejo, eu pensei duas coisas, né? Primeiro, como ao visitar o museu, a gente é impossível não sentir orgulho de ser farmacêutico. Então, seguramente, né, o objetivo inicial ele é atingido plenamente. E o segundo é aquela sensação assim, meu Deus, temos tudo isso ao longo, né, da história da humanidade. Eu sempre falo muito isso. Quando dou palestras também para estudantes, falo que o mundo vive mais hoje, as pessoas vivem mais e melhor graças a nós. E isso é o que o museu, de fato, representa. Então, foi uma sensação assim, indescritível, né? E aí eu queria finalizar minhas palavras com alguns agradecimentos. Óbvio, o primeiro deles é a você mesmo, de ter aceito essa tarefa, com toda essa paixão que você aceitou, e conduzindo isso aí por esses mais de 30 anos, sempre nos encantando e nos surpreendendo. Mas queria fazer outros agradecimentos. Agradecer ao seu sogro, Dr. Salgueiro Bastos, e ao Dr. Guerreiro Gomes. Não conheci seu sogro, mas conheci o Dr. Guerreiro Gomes, por terem pensado em tudo isso. E, por fim, agradecer à NF e agradecer ao nosso colega, Dr. João Cordeiro, de ter tido a coragem de fazer tudo isso e poder entregar aí para a humanidade, não somente para os farmacêuticos,
uma coisa tão maravilhosa como é o Museu da Farmácia. Muito obrigado ao senhor por ter aceito estar aqui conosco, né? Adentrando aí tarde da noite. Foi um prazer imenso ouvi-lo. Espero que agora, com a pandemia mais arrefecida, a gente possa se encontrar em breve. Tomar um café agora no restaurante Farmácia, que eu não conheço ainda. E passo, então, primeiramente, as palavras ao senhor, para que finalize a sua apresentação, e depois ao doutor Michel, que fará o encerramento da nossa atividade. Muito obrigada, João. Foi maravilhoso, como sempre. Oh, meus queridos amigos, e digo isto profundamente do coração. Eu tenho que agradecer muito a vós, farmacêuticos brasileiros, ao Sérgio, que é de todos aqueles que eu vou conhecendo ao longo destes anos e sempre trouxe farmacêuticos brasileiros e sempre mostrou um grande interesse. Quero-te agradecer, Sérgio, toda essa partilha, mas sobretudo à promoção que os meus amigos fazem quando passam por aqui. Nós temos muitos farmacêuticos brasileiros também a visitar e todos eles dizem exatamente: algum de vós disse que se viesse a Portugal deveria visitar o Museu da Farmácia. E isso para mim enche-me de orgulho. Isto, como dizem os romanos, 30 anos, isto é tudo muito leve para mim. Estou muito feliz desde que eu sinta que as pessoas saem daqui do Museu da Farmácia com um sorriso. E isto tem sido 30 anos em que, não vou dizer todas as pessoas, mas a larga maioria sai daqui com sorriso. Às vezes os médicos ficam chateados porque o museu deles não é tão bom como o nosso. Esses são aqueles que saem assim com um sorriso um bocadinho mais cínico. Mas pronto, mas não deixam de ser daqui felizes. Mas agradeço muito ao povo brasileiro e aos farmacêuticos brasileiros sempre este apoio. As minhas visitas não são guiadas, são comentadas, porque não há uma única visita igual. São todas diferentes e são todas adaptadas à pessoa ou ao grupo que está aqui. Isso é o que torna também a riqueza dos nossos medicamentos, porque os nossos medicamentos são todos diferentes e todos adaptados a qualquer necessidade e a qualquer pessoa. Portanto, eu quero agradecer muito e, sobretudo, salientar o seguinte: a pessoa mais inteligente do museu não sou eu, acreditem. É a minha colega Paula Basso. Ela, sim, é a pessoa mais inteligente que existe aqui, porque tem a paciência para maturar e faz sempre umas investigações. Acreditem, eu apenas caço. Eu sou um caçador. Eu apenas quero é ter peças no museu. E quero ter sempre essa riqueza que é exatamente a tridimensionalidade da nossa história. Mas agradeço muito este convite, que muito enriquece estar convosco, tão longe, mas também tão perto dos nossos corações. Muito obrigado a todos. Com as palavras finais aqui, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, quero agradecer ao Dr. João e a Paula também pela sua propaganda que fez, né? E a Associação Nacional de Farmácias pela iniciativa maravilhosa que teve nesses últimos 30 anos, promovendo a profissão e promovendo a farmácia como instituição pública muito importante para a nossa comunidade e para os nossos povos. Eu queria também agradecer a Nilce pela moderação aqui que você vem e a Racine também que nos proporcionou essa infraestrutura para que pudéssemos fazer isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado.